Paz do Senhor Jesus para todos os soldados da verdade. Queridos e amados irmãos, hoje temos um estudo preparado e vamos falar sobre a doutrina de Balaão. Muitas pessoas nunca ouviram falar desse nome Balaão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ler aonde está escrito essa pessoa dentro da Bíblia Sagrada, Balaão. A importância de você conhecer a história de Balaão, porque tanto que ela é mencionada, essa história, no Antigo Testamento, ela é falada também no Novo Testamento. E você vai saber o porquê muitos ministros da palavra de Deus não gostam de pregar Balaão, nem menciona do nome Balaão e nem quer saber da doutrina de Balaão. Porque no final das contas, o que é a doutrina de Balaão e por que ela é importante para nós? Eu não quero revelar muito, então antes de eu começar já a revelar tudo e falar tudo, eu quero deixar a Bíblia falar. Nós vamos analisar a palavra de Deus e você vai ver a importância da doutrina de Balaão. E você vai entender que ela não era apenas no passado, na época de Moisés, mas que ela está no dia de hoje em função. Ela funciona atualmente em muitas áreas que eu vou lhe mostrar biblicamente. Balaão. Quem é Balaão? Nós vamos ver daqui a pouco. João está comigo aqui para ler a história de Balaão. E nós vamos ler. Então pega sua Bíblia. Se prepare. Mas antes disso, eu quero ler com vocês a 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 10. Vamos ver o que a Bíblia fala. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Exortações aos homens de Deus. Então, se você é um homem de Deus, então Deus está dando uma exortação. Porquanto o amor ao dinheiro, e quantos não têm o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. A Bíblia nos ensina para nós não ter amor ao dinheiro. Então, quando nós falamos da doutrina de Balaão, você vai entender biblicamente como homem de Deus, que era Balaão, um profeta, como ele deixou se corromper por causa do dinheiro. Como diz Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito bem. Então vamos lá falar um pouquinho, já que estamos falando de Paulo. Vamos ver o que Paulo fala um pouco sobre essas coisas a mais em Atos, capítulo 15, versículo 20 e a 21. Todavia escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. O concílio chega a uma decisão. O apóstolo Paulo está falando aqui em Atos dos Apóstolos que Moisés foi uma pessoa extremamente contra o quê? Os ídolos. E por que eu peguei isso? Porque quando nós pegamos bem a história de Balaão, e se nós começamos a desenhar aqui a cruz e vemos aqui o tempo, e o tempo da graça, que está aqui, aonde está o tempo do apóstolo Paulo, aqui, na verdade, Balaão, ela chega no tempo de Êxodos. Então nós estamos falando de uma figura lá do Antigo Testamento. E que esses que chegaram
no tempo da graça, os apóstolos, elas mencionam Balaão, que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Porque se figura Balaão, ele fez certas coisas que para nós aprendermos de não pegar o caminho de Balaão. Por quê? Porque o caminho de Balaão é um caminho errado. E muitos gostam do caminho de Balaão, o caminho errado, uma doutrina errada. Mas nós não podemos seguir esse caminho. Então vamos lá. Miqueias, nós vamos já para o Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 5. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Meu povo, presta atenção. Lembra-te de quê? Da história de Balaque, que eu vou mostrar mais tarde para vocês quem é Balaque, e o Balaão. Lembra-te, mas muitos vão dizer, até agora você está falando de figura que eu nunca ouvi falar. Como que eu vou lembrar dessa história se não existe um ministro que está pregando sobre essa figura Balaão? A Bíblia manda nós lembrar. A Bíblia manda nós a examinar essas escrituras e pegar disso de exemplo para nós, para que nós não pegamos o caminho errado, que é o caminho de Balaão, que é o caminho errado, que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Então vamos lá. Eu quero mostrar Balaão daqui a pouco. Só mais um versículo antes de tudo isso. Jeremias capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Muito bem. Então aqui tem a história de Moisés, que eu já mostrei em Atos capítulo 15. Paulo menciona sobre Moisés, que lutou fortemente contra os ídolos. Temos o Miqueias que fala que para nos lembrar do que se passou no passado. Mas se você não conhece a história, fica difícil de lembrar. E temos aqui a história de Jeremias que diz, assim diz o Senhor, que é Deus, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com muitos sinais no céu, porque por meio deles que os pagãos são atemorizados. Com tudo isso, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na doutrina de Balaão. Mas para entender a doutrina dele, tem que saber quem é Balaão. E Balaão nós achamos ele em Números, capítulo 22. E nós vamos ler primeiro versículo 8 até 12. Me acompanhe. Instrui-os, Balaão. Ficai que esta noite eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, e eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Deixa eu te explicar isso aqui. Moisés estava entrando na terra dos cananitas. Aí Deus ordenou a Moisés: entra e mata esse povo. Não tem muitos pregadores hoje em dia que falam que Deus é bom. Não, Deus é justo. E por que seja Deus foi justo e dá ordenança a Moisés de matar? Porque Deus detesta idolatria, entende isso? O povo era um povo pagão, era um povo que adorava outros deuses, além de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus verdadeiro, o Javé. Então ele usou Israel
para fazer justiça lá. Isso era a justiça de Deus. E mandou Moisés e todo o povo para acabar com esse povo, exterminar. E com sucesso. Porque Deus estava com Israel. A história nossa começa com o rei dos Moabitas, a rei de Moabe. E tem por nome Balaque. E esse rei de Balaque, ele vê que o Israel é muito forte. Ele então começa a procurar meios para destruir o povo de Israel. E ele começa então a inventar e chegar no homem que a gente conhece de Balaão. Agora, que tipo de pessoa é Balaão? Balaão é uma pessoa, ele é um profeta. O que ele fala, quando ele abençoa, está abençoado. Quando está amaldiçoado, está amaldiçoado. Porque é um profeta de Deus. É um profeta do verdadeiro Deus Javé. Então, esse Balaque, ele manda pessoas para chamar o Balaão e quer fazer o compromisso com Balaão, que ele oferecer muito dinheiro e que ainda dá honra e posição, como diz a Bíblia, para ele fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. Nós acabamos de ler uma coisa que Deus fala. Balaão, quem são essas pessoas? Deus estava testando Balaão. E ele falou quem eram essas pessoas. E Deus fala 3 coisas. Deus dá 3 pontos. E desses 3 pontos, você pode ver que Balaão só fala apenas uma coisa. A resposta das pessoas que estavam sendo mandado do rei para ele. E ele falou assim, eu não posso ir com vocês. Mas não foi exatamente o que Deus falou. Não é mesmo? Vamos ler novamente o versículo 12. Então Deus ordenou a Balaão, não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Não pode ir. Aí ele falou, eu não posso ir. Mas ele não falou que ele não podia amaldiçoar. E segundo, ele não falou que o povo já está abençoado. Então nós vemos já que o homem de Deus não passou direito o recado de Deus para esses homens. E nós já vemos que a tentação chegou perto de Balaão. Continuar. De 12 até o 19. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque, tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia. Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importante do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram. Assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te considerei grandes honrarias e tudo que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta. Ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai que esta noite vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então vamos entender essa história. Aí Balaão ouve Deus falar. E Deus fala, não, Balaão, está abençoado, não vai ser amaldiçoado, pronto, e acabou. Aí o rei indignado, Balaque, manda mais homens, mais poderosos, e dizer, eu posso te honrar muito mais. Aí o que esse Balaão faz com o adversário que é o Balaque? Porque você tem que entender que Balaque é dos Moabitas, Deus quer destruir eles, a esse quer ter um compromisso
com Balaão para vir para amaldiçoar o povo de Israel. Senão o povo de Israel ia destruir ele. Ele falou, eu te pago muito mais. Vem depressa. Aí Balaão já falou, mesmo você me dar todo o ouro dentro do seu palácio, eu não posso ir. Porque ele era o homem de Deus. Vamos entender isso. Mas o que ele faz? Em vez de ele expulsar aqueles homens e fala, vai-te embora, o que ele fala? Fica aqui e descansa. Isso é a atitude do homem de Deus? Nós já vemos que a tentação está chegando cada vez mais perto de Balaão. De 19 até o 21. Agora, pois, descansai que esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou, não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Vamos entender. Aí os homens estão dormindo lá. Em vez de ter expulsado os homens, fica ali. Aí Deus fala, e esses homens que estão aí? Mas é interessante que Deus fala, tudo bem. Balaão, então vai com eles. Já que você quer tanto ir, que já era para ter mandado embora, mas já que você tanto quer ir, só tem uma coisa. Tem uma coisa. Eu te ordeno, vai, mas eu te mando falar. Tudo o que eu quero que você fala em meu nome. Primeira coisa que o Balaão faz. Você acha que ele deu esse recado ao povo? Você acha que ele deu esse recado às emissoras do rei? Não deu. Ele ficou calado. Ele ficou calado e foi arrumar a jumentinha e foi embora com esse povo. E o que acontece? Vamos ler na história 21 até 27. O que Jeová faz então. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parada na estrada com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou-se a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Balaão não era homem de Deus? Então esse Balaão, a gente já vê o caráter dele na Bíblia Sagrada. Que ele começa a espancar o jumentinho, que toda a vida levou ele, toda a vida foi fiel a ele, mas ele ficou irado porque Balaão queria uma coisa. Ok, agora dá uma pausa. O que o Balaão queria? Balaão queria uma coisa que entrou no coração dele. Era o propósito do rei. O que era o propósito do rei? Vou desenhar aqui. O propósito do rei era já o amor ao dinheiro. Ia ganhar muito dinheiro. Então nós já lemos em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro, e já estava entrando esse amor ao dinheiro, de uma forma que ele começou já a mostrar o caráter verdadeiro. Ficou mal e começou a espancar a jumentinho. Mas jumentinho, na verdade, estava salvando a vida dele. Por que Deus se orou? Porque ele não falou mais uma vez o que o Senhor mandou dizer. Ele foi, boca fechada, e falou, é o seguinte. Não, ele falou nem o seguinte, ele falou nada. Ele foi no jumentinho e tchau. Foi embora para o rei de Moabe, o Balaque. Mas o que acontece no meio desse caminho?
Vamos continuar então a ler de 27 até 35. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou ao anjo do Senhor. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedir de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. O interessante dessa história é que nós vemos o jumentinho falar. E eu estou pregando Bíblia. Não estou pregando um livro de fantasia, não. Estou pregando Bíblia. Deus abriu a boca do jumentinho para falar. E sabe o que eu fico mais indignado nessa história? Que o Balaão, ele não, hora nenhuma fala assim: puxa vida, você, jumentinho, está falando? É normal o animal falar com você como ser humano? É normal isso? Ele estava já tão cego. Ele queria tanto ir para o rei, para ganhar a fortuna dele, para ganhar a promoção. Porque na verdade tem que escrever aqui também promoção. Que ser promovido em cargo. Ele às vezes ia ser o sacerdote de toda a nação de Moabe. Então o que acontece? Deus abre a boca do jumentinho. E o que acontece? Deus mostra para ele, na frente dele, o anjo do Senhor, com uma espada, pronto para matar ele. E sabe o que eu acho mais interessante? Tão cego que ele é, que ele não fala: oh Deus, me perdoa, eu sei que eu não posso nem ir na verdade ao Moabe. O que ele faz? Ele começa a pedir, mesmo assim, uma licença para ir. E Deus falou mais uma vez: você vai falar o que eu ordeno, e nada além do que isso. E ele vai. Essa história de Balaão, e a história não vai terminar bem. Nós estamos lendo a Bíblia, e agora você vai ter que ler mais um pouco, para entender o que Balaão fez. Mas para entender a história de Balaão, é a seguinte: Balaão então vai ter um encontro com Balaque. Aí ele começa a pedir a Balaque para erguer os altares e começa a fazer sacrifício ao Deus verdadeiro. E quando ele faz esse sacrifício, o que acontece? O Espírito do Senhor cai sobre o Balaão e começa a profetizar a bênção sobre a nação de Israel, em vez de amaldiçoar. Às vezes você está me perguntando: onde se quer chegar com tudo isso? E por que a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é a seguinte, e ela quase não é pregada mais nessas igrejas de hoje. Balaão é um profeta, por muitos conhecido como homem de Deus. Mas é um homem por causa do amor ao dinheiro, por causa da sua fama. A ação dele faz que mais tarde Deus tenha que trazer justiça. Porque ele vai provocar a ira de Deus de uma maneira que isso acaba em morte. A doutrina de Balaão, ela é pregada no dia de hoje em muitas sociedades.
em muitas igrejas e até em sistema político. Porque aqui o Balaque apresenta um rei, e um rei é uma autoridade política. E aqui nós vemos o sistema político começar a misturar com a santidade de Deus. Porque Deus não quer misturar com o rei de Moabe, Deus não quer misturar com o sistema político, com o sistema do mundanismo. Deus não quer saber de religião nenhum, porque Ele é o verdadeiro religião. Ele é o centro de tudo. Mas o que o homem de Deus faz? Ao amor ao dinheiro e querer a fama e ganhar a promoção, ele começa a tentar amaldiçoar o povo de Israel, o que é um povo abençoado. Olha para mim. Hoje em dia tem pessoas assim, tem demais. Quantos homens de Deus estão sobre o mandato de um governo? Se você ainda não sabe, que eu já falei muitas vezes, já nos outros vídeos, às vezes está esquecido, a formação da igreja, no dia de hoje, a igreja ela fica registrada. E ela fica sob o controle de quem? Sob o controle do Estado. Sob o controle do governo que governa o país. Mas isso não é certo. Tanto que do Estado ela não paga imposto, ela é isento de imposto. Porque ela é uma aliada desse governo. Isso faz que o governo exerce autoridade sobre a igreja. E a igreja aceita isso por causa que segue a doutrina de Balaão, que é um caminho errado. Esse caminho não é o caminho certo. Mas você me pergunta, o que é o caminho certo? É Jesus. Então você vai fazer outra pergunta. Então o que o Balaão fez de mal, sendo que ele profetizou tantas vezes sobre o comando do Espírito Santo? Eu quero que você entenda a história e que você vai ter que ler. Balaão, ele profetizou sempre em nome de Deus, falou o que Deus mandou falar, mas com tudo isso, o Balaque ficou indignado. Quando você é um homem de Deus, você tem que entender que Satanás não vai ficar contente com você. O nome desse Balaque, ele servia a Deus Baal. Baal é Lúcifer. Baal é o inimigo de Deus. Você tem que entender que Balaão servia a quem? A Deus de Abraão, o Deus Javé, o Deus verdadeiro. Então como que Deus ia fazer um compromisso com seu inimigo? Não ia. Pelo contrário, ia acabar com ele, exterminar. Porém, Balaão fez que esse homem ganhou de uma maneira que ele poderia destruir o povo de Israel. Porque o que ele fez? Ele amaldiçoou Moabe. E Balaque ficou furioso com Balaão. Mas o que ele fez? Balaão queria o dinheiro, queria uma coisa. Então no caminho de volta, diz a Bíblia, que ele inventou a maneira de destruir o povo de Israel, que é o quê? Não é um contra o outro, mas é os dois se misturar. Ele falou, Balaque, faz que as moças lindas entrem no campo, na área de Israel, leva os seus deuses com elas, faz que elas casem, faz que elas vão ter filhos com o povo de Israel,
E assim vai ter uma mistura com o bem e do mal. Deus condenou isto, tanto que ele deu o mau conselho. A doutrina de Balaão é dar um conselho maligno. São pastores, são ministros que trabalham em prol do dinheiro, em prol da fama, em prol do Estado e dão um conselho maligno. Eles não são corretos conforme a palavra de Deus. Eles fazem um compromisso à palavra. Eles sabem confundir a palavra de Deus. Essa é a doutrina de Balaão. Deus viu isso. E o que Deus fez? Vamos ler agora. Números 25, 1 até 5. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimentos aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. E dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou a Moisés e lhe ordenou: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Você tem que entender que Deus é justo. Deus é tão justo que ele até acaba com seu povo escolhido. A Bíblia diz que mais de 24 mil perderam a vida. Moisés foi ordenado: acaba com isso, acaba com essa idolatria. Eu sou Deus. Por isso Miqueias falou para o povo de Israel: lembra-te da história de que? Do Balaque e do Balaão. Cuidado com idolatria. Nos dias de hoje. O que é nos dias de hoje? Muitos vão falar: mas eu não estou em fornicação. Mas existe a fornicação carnal e fornicação espiritual também, meu irmão. A fornicação que a igreja se mistura com o Estado. Nós vemos isso lá na história, começando pela igreja enorme, a igreja católica, aonde o povo acha que parece que prega Jesus, mas na verdade é o Estado que comanda, é o governo que comanda. E você acha que no dia de hoje não é assim? Porque o que eles querem? Eles querem misturar, eles querem acabar com o povo de Deus. Quando o governo põe uma lei a favor de homossexual, vamos dizer, o casamento do homem com homem, o casamento da mulher, isso é contra a palavra de Deus. E quantas igrejas aceitam quando o governo põe essa lei? Quantos aceitam e apoiam? É um bom exemplo. É o Balaque começando a dar dinheiro ao profeta Balaão. Balaão é um mercenário. Parece que leva a salvação, mas na verdade ele é um mercenário. Quantas pessoas, quando o governo fala que começa a legalizar, por exemplo, o aborto, quem te dá direito de matar? Não é assim. Não, mas o governo falou, então a igreja vai adotar isso. Não pode. Não pode, meus queridos. Então onde estão os verdadeiros para se levantar contra essas doutrinas? O mundanismo está entrando nas igrejas. Quantas igrejas, pode prestar atenção, principalmente no Brasil, tem políticos?
Está lá os senadores envolvidos, governadores está dentro das igrejas. Deus não faz compromisso com ninguém a respeito da sua palavra, sim, sim, não, não. O que é certo, o que é certo, o que é errado e pronto, acabou. Nós, ministros da verdade, é a nossa tarefa de pregar a verdade, não entrar pela doutrina de Balaão, de confundir, de levar pelo mau caminho, de seduzir, jogar feitiçaria sobre o povo e dar mau conselho. Não. Tudo que Deus ordenar falar, nós vamos ter que falar. Como eu já falei, no Novo Testamento há uns versículos que eu vou mostrar para vocês, falando sobre Balaão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eles se desviaram abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Que se apaixonou pelo salário da injustiça. Ele se apaixonou. Ele tinha amor ao que? Ao dinheiro. Olha o que a Bíblia fala, seguindo o rastro de Balaão. Que é o quê? O caminho, abandonando o caminho correto. Abandonando o caminho correto. São aqueles homens de Deus que eles começam com Jesus. Mas eles abandonam o caminho de Jesus. Eles abandonam o caminho correto. Por que eu falo Jesus? Porque Jesus é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Eles começam com Cristo. Eles falam mansamente em nome de Jesus Cristo. Mas eles abandonam. Eles abandonam. Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, havidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Você sabe que na rebelião de Corá ali que começou. 24 mil homens. Justiça de Deus. Não é porque Deus é errado. Não é porque Deus é injusto. Deus é justo. E ele viu essa mistura. Ele viu aí, a idolatria entrando no meio do seu povo. Os moabitas começaram então a fornicar com os homens de Israel. Deus não teve misericórdia, não. Pelo contrário, ele purificou. Se a igreja no dia de hoje, nós homens de Deus, nós que somos soldados mesmo de Jesus Cristo, da verdade, se nós não pregamos contra essas doutrinas, são poucos que hoje o dia pregam, porque a maioria das igrejas estão compromissadas com o Estado, estão debaixo de um sistema governamental, e na verdade hoje em dia quem se desliga disso é considerado já como, no mundo de hoje, seitas, terroristas. Mas eu não me preocupo não, porque quando olho para o apóstolo Paulo, quando olho para o apóstolo Pedro, quando olho para o apóstolo João, era considerado como uma seita de nazarenos, era considerado mesmo como inimigo do Estado. Por que você acha que a Roma matou os apóstolos? Porque eles não se comprometiam. O que Deus fala sobre isso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Agora eu volto no Atos, capítulo 15, versículo 20 e 21. Por favor, lê novamente. Todavia escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. O concílio chega a uma decisão. Então presta atenção. Moisés foi aquele que chegou então e fala: eu não aceito esse ir em nome do Deus Javé. E o que ele fez? Purificou. Isso é para nós lembrar, diz o profeta Miqueias.
Esse caminho de Balaão leva à destruição. Acorda, Brasil! Acorda! Acorda em nome de Cristo e começa a aceitar esta palavra que está sendo pregada agora. Mas não entra no caminho do Balaão, que faz o que ele armou ciladas. Essa foi a cilada. Contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Deus detesta essa idolatria. Acorda, Brasil! Esse povo que fica fazendo todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. Deus detesta. Hoje, eu espero que você entenda essa mensagem. Lê, por favor, o número inteiro. E depois, na história de Josué, nós vemos o que Deus fez, o que aconteceu com Balaão. O seu fim não foi bonito, que eu nem vou mencionar aqui. Porque a mensagem é essa, para você reconhecer o falso profeta. Mesmo que ele profetize em nome de Deus. Mas se seu coração não foi correto, como ele tinha amor ao dinheiro, vamos entender que Deus nunca faz compromisso com a sua palavra com ninguém. Vamos entender que essa doutrina de Balaão tem sido pregada no dia de hoje, tanto no sistema do político, tanto no sistema do mundanismo, como no mundo de religião. Nós não somos disso. Nós somos daquele que se levanta pela verdade e pregamos o nosso compromisso que está aí registrado na Bíblia Sagrada e que nós usamos como a nossa única arma para discernir e para não entrar nesse caminho errado, mas entrar no caminho que é certo, que é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe ricamente nesse estudo. Eu espero que foi bem apresentado. Às vezes um pouco chato o estudo, porque a gente tem que ler muitos versículos. Mas eu não estou para agradar aqui ninguém, viu? Eu estou aqui para ficar fazendo um show. Eu estou aqui para educar, ensinar e mostrar a verdade. Conheça a história de Balaão. E seja no caso de Balaão, como jumentinho. Sabe por que muitos não gostam de ser o burro? Porque nesse sentido o burro foi o que mais foi esperto. Ele viu Deus na sua frente, reconheceu Deus, mas Balaão, pela cegueira dele, não viu nada, só viu o quê? O dinheiro e que ele ia ser promovido. Não seja assim. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.